capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo 3. Versículo 1. Vamos lá. Moisés pastoreava, em algumas versões está Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Senhor, fala conosco nessa noite, segundo o teu poder e a tua glória. Em nome de Jesus eu quero repreender todo empecilho, todo obstáculo, toda barreira caia por terra pelo poder da tua glória. Que o nosso coração seja boa terra para receber a semente da tua palavra nessa noite, em o nome de Jesus. É dessa forma que eu declaro, pelo poder da tua glória, Senhor. Amém. Escute a palavra do Senhor, e essa passagem, esse capítulo é muito conhecido meu e teu, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor se renova a cada dia, e que Deus tem algo a falar ao meu e ao teu coração. A gente sabe muito bem, conhece muito bem a história desse homem chamado Moisés. E que eu acho tremendo é que o capítulo 3 vai dizer que Moisés, ele pastoreava. Moisés, ele apacentava. A Bíblia não está dizendo que Moisés pastoreou, e nem que Moisés ia pastorear. Diz que Moisés pastoreia, apacenta. A tradução original do hebraico, o verbo só tem 3: passado, presente e futuro. Por isso que Deus diz assim. É só no português que tem aquele monte de verbo, né? Eu que vou apacentar, não sei o que. Não, por isso que Deus diz assim: eu sou mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Então aqui o que eu acho tremendo é que a Bíblia vai dizer que Moisés apacentava. Ele está trabalhando. Moisés é alguém que está atuando, que está fazendo. Porque se tem uma coisa que Deus quer, é contar com pessoas que estejam atuando, que não estejam paradas, que estejam fazendo algo. Você conhece a história de Moisés. Moisés vai estar aqui. E qual é o tempo de Moisés? Moisés vai passar 40 anos no Egito, sendo preparado para ser faraó. Depois ele vai passar 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro. E depois ele vai passar 40 anos no deserto, junto com o povo, conduzindo o povo à terra prometida. O que eu acho tremendo aqui é que a Bíblia vai dizer que Moisés está apacentando. Ele está trabalhando, ele está se movendo. Por quê, irmão? O tempo está passando. Ele ficou 40 anos no Egito, fugiu, está 40 anos no deserto, está ali apacentando as ovelhas que nem dele é, do seu sogro. Mas Moisés não desistiu, Moisés não parou. Porque a pior coisa na nossa vida é quando a gente começa alguma coisa e não termina. A pior coisa na história da nossa vida é quando a gente diz que vai fazer algo e nem começa. Porque muitas das vezes é assim: a gente começa e não termina, ou diz que vai fazer e nem começa. Mas Moisés não está nem no futuro nem no passado. Moisés aqui, mesmo que as coisas não estão dando certo, não está acontecendo da maneira que ele esperava, a Bíblia diz que ele continua apacentando. Porque a gente, muitas vezes, na história da nossa vida, a gente é assim: a gente começa alguma coisa, e se essa coisa não dá certo, a primeira coisa que a gente pensa é em desistir. Quando as coisas da nossa vida que a gente inicia, por um único ponto, por um único momento, se as coisas saem do nosso controle, se a situação foge ao nosso controle e começa a não dar certo, a primeira coisa, e o primeiro desejo, a primeira vontade que vem no nosso coração é uma vontade de desistir. Mas Moisés está aqui, 40 anos ele ficou lá no Egito. Ele está aqui, 40 anos está ali apacentando. Mas a Bíblia diz que ele ainda está fazendo a mesma coisa.
Ele não desistiu. Então eu quero já abrir um adendo e eu quero liberar uma chave profética para o teu coração. E eu quero dizer para você nessa noite que mesmo que as coisas não estejam dando certo, as coisas não estão saindo da maneira que você esperava, a situação talvez tenha fugido do teu controle, do teu imaginário, mas não desista, continue fazendo, continue agindo no tempo certo, no momento certo e na hora certa. Deus, Ele vai falar com você. Porque a primeira coisa que a gente acha é porque não está dando certo, então eu tenho que abandonar, eu tenho que deixar. Sabe, irmãos, tem hora na nossa vida que é necessário que eu tenha constância, que eu tenha perseverança. Agora está numa moda bonito falar assim: você tem que ser resiliente. Palavra linda, né? Coach. Resiliência. Você tem que ser constante. Pastoreava, era o que Moisés queria, era a situação que ele queria viver, era o momento da história dele que ele queria estar. Não era, mas ele continua. É alguém que sabe assim, mesmo que as coisas tenham fugido do controle, não está como eu imaginava, não é isso que eu quero, mas eu vou continuar, porque eu sei dentro de mim, no meu coração, que num tempo certo Deus vai falar comigo. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: não é porque não está dando certo que você tem que desistir. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 58: amados, sejam firmes e constantes. Firme e constante. E olha só, pastoreava o rebanho de quem? Era dele o rebanho? Não é dele. O rebanho é do sogro dele. E acho que engraçado aqui, porque assim, nós estamos falando, vamos para a Bíblia. Aqui, os estudiosos aqui, quem está fazendo o curso de quarta-feira com a pastora, né? Aqui, de teologia. Qual é o livro? Êxodo. Quem escreveu o Êxodo? O próprio Moisés. O Pentateuco foi escrito por quem? Por Moisés. Mas olha só a pessoa que ele está dizendo. Moisés pastoreava. Ele mesmo está dizendo dele mesmo. E ele está dizendo: eu estou pastoreando algo que não é meu. Eu estou tomando conta de algo que não é meu, é do meu sogro. Agora, Moisés está 40 anos fazendo isso, tomando conta das ovelhas que não são dele. Uma ovelha vive em média uns 10 anos. Moisés já deve ter visto umas 4 gerações de ovelhas do seu sogro ali. E o tempo passa, e as ovelhas diminuem, e aumenta, e Moisés está ali da mesma forma fazendo aquilo. Só que ele vai fazendo, as ovelhas vão diminuindo, vão aumentando. Ele está vendo, e assim, as coisas para ele estão dando certo? Não. Eu estou fazendo algo que não é meu. Eu estou abençoando alguém que não sou eu. E para mim mesmo não está acontecendo nada, mas eu vou continuar fazendo e acreditando. Irmão, pega essa chave nessa noite aqui nesse lugar. Eu vou continuar fazendo, acreditando. Eu não vou desistir, eu não vou parar. No tempo certo Deus vai falar comigo. Porque a primeira coisa, qualquer um de nós, no lugar de Moisés ali, eu estou fazendo para os outros, eu estou dando para os outros, eu estou abençoando os outros. Para mim mesmo não está acontecendo nada a meu proveito, a meu favor. Eu vou desistir, eu vou parar. Moisés está dizendo: não, eu vou continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo. Eu vou continuar nessa rotina. O dia após dia, passou um ano, 10, 20, 30, 40, e Moisés está ali todos os dias. Moisés levanta, pega o seu cajado, vai para o deserto, toma conta das ovelhas que nem dele é. Mas ele sabe dentro do coração dele que num tempo oportuno Deus vai falar com ele. Quantos aqui acreditam que Deus pode falar com você, irmão? Escute, Deus está falando algo para o nosso coração nessa noite aqui. Porque quando as coisas não estão acontecendo a nosso favor, ou da maneira que a gente esperava, a primeira coisa que a gente pensa e que a gente quer é desistir, é abandonar. Eu já estou tanto tempo fazendo isso, bispo, e não está dando certo, não está funcionando.
Pelo contrário, parece que só está abençoando as outras pessoas, e eu mesmo não estou vivendo nada do meu trabalho, do meu esforço. Todo o esforço que eu estou tendo, tudo aquilo que eu estou fazendo, nada é em meu benefício, parece que é só em benefício dos outros. Ei, eu venho hoje aqui como profeta declarar para o teu coração: continua fazendo, não desiste, não para, não anula aquilo que você fez até agora, porque no tempo certo, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai bradar em seu favor. Você crê nisso? É engraçado porque Moisés, ele vai dizer dele mesmo: Moisés pastoreava, as ovelhas nem minha era, as ovelhas eram do meu sogro ali, ó. Sabe por que a gente não acerta muitas vezes as coisas na nossa vida? Porque a gente não tem constância. Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de alguém que é constante. Eu vou ajudar. Se ele for alguém, uma pessoa constante, ele vai dar um sorriso para você. Aí, pronto. Diga: a constância revela o meu propósito. Diga: eu preciso continuar até quando dá errado. Deu errado, mas eu vou continuar. Não saiu da maneira que eu imaginava, mas eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Coloque, tem alguém lá dentro? Jorge, Gênesis 26, 18. Olha, eu tô bem, hein? Não desci hoje, hein? Tô aqui. Olha, não entendi, glória a Deus, engraçadinha. Agora eu vou poder descer aqui, vamos colocar a iluminação aí embaixo. Aí eu vou viver aí embaixo. Que púlpito para quê? Vamos junto nós. Olha só, presta atenção. Qual é o tempo aqui? Isaac reabriu os poços cavados no tempo de Abraão. Abraão tinha cavado poços. Qual era o trabalho de Isaac? Cavador de poços. O seu pai tinha deixado poços para ele, mas o que aconteceu? Esses poços foram entulhados, estavam cheios de pedras. Os filisteus fecharam os poços. Isaac agora ele vai abrir o poço. Ele vai de volta tirar todas aquelas pedras. Segue o versículo 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Segue. Os pastores de Gerá, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. É engraçado, viu? Presta atenção, vem comigo aqui. Quando a sua vida não está dando nada, ninguém vem atrás de você. Basta começar as coisas a dar certo, que aparece sempre alguém para tumultuar aqui. Guarda isso no teu coração. Basta as coisas começarem a dar certo, que parece que o diabo sempre manda alguém para tumultuar aquilo que Deus iniciou a fazer na tua vida. Aí, presta atenção. Aí, o que aconteceu? Isaac deu o poço, porque discutiam por causa dele. Isaac achou, deu certo. Alguém veio e tumultuou, deu errado. Mas segue o versículo 21. Então seus servos cavaram outro poço. Deu errado? Segue. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: não é porque não deu certo que você vai desistir daquilo que Deus tem. Qual era o propósito? O que estava no coração de Isaac? Cavar poço. Tomaram um. Ele abriu mais um. O que aconteceu? Tomaram também. A maioria da gente aqui, vou mudar de profissão, vou fazer outra coisa, porque não está dando certo. A gente não tenta nem duas. Na primeira que não dá certo, a gente já não tenta mais. Vamos ser sinceros, sim ou não? A gente é dessa forma. Agora Isaac é a segunda vez e de novo deu ruim. Vou virar marceneiro então. Não, olha o que aconteceu. Versículo 23. Dali Isaac foi para outro lugar e cavou outro poço. Outro poço. Isaac mudou dali e cavou outro poço. Dessa vez não houve discussão. Catuca o irmão que está ao teu lado, diga para ele: está entendendo, irmão? Diga, você está entendendo ou não?
Fiz a primeira, não deu. A gente já quer reclamar com Deus. É o diabo, é não sei quem. Acho que não é isso que Deus tem para mim. Não, eu vou tentar de novo. Mas e agora? Não deu de novo. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu vou tentar mais uma vez. E se não der, eu vou tentar mais uma. Porque na terceira deu certo. Mas talvez pudesse ser que não desse. Mas aí ele vai continuar. Ele vai insistir, ele vai persistir. O que ele não vai é desistir do propósito que Deus colocou no coração dele. Que esse é o chamado. Esse é o chamado. Volta para mim lá, Jorge, lá no Êxodo. Volta lá. Nós saímos do versículo 1? Ainda não. Ixi, hoje vai longe, hein? Êxodo 3:1. Tá faltando meus auxiliares aí. Daqui a pouco eu vou aí, tá? Prepara a Bíblia aí. É nessa fileira aí mesmo. Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, que era... Ei, vem cá, presta atenção. Quem era Jetro? O sogro. Só o sogro? Não. Ele também era o sacerdote. Aí eu quero abrir um adendo aqui para você, tá? Porque não era só o sogro, era o sacerdote de Moisés. Jetro é aquele cara que lá em Êxodo 18, Jetro vai chegar lá. Moisés está cansado, trabalhando das 6 da manhã até as 6 da tarde para orientar o povo. E Jetro vai dizer assim: Moisés, desse jeito você vai morrer. Pega esse povo e separa em turmas, põe cabeças para você ensinar. E o que vai acontecer? Moisés vai ouvir aquilo que o sacerdote. Ele não era só o sogro, ele era o sacerdote. E Moisés sabe para quem que ele está trabalhando. Ele não está trabalhando pura e simplesmente para o sogro dele. Ele está trabalhando para o sacerdote. Ele está honrando o sacerdote. Eu vou dizer algo para você aqui, abrir um parênteses aqui só para você entender. Se você quer ser abençoado, quer que as coisas dêem certo na tua vida, não esquece de abençoar e de honrar o sacerdote. Não esquece de honrar a sua liderança, é importante. Estou saindo do texto, mas eu quero dizer algo para você, que isso é muito importante. Moisés vai honrar ele, porque é o sacerdote de Midian. Um dia Moisés está indo, e Moisés vai levar o rebanho para o outro lado. Para onde que Moisés está levando o rebanho? Para o deserto. Diga, deserto. Diga, é para o deserto. Agora vem para mim e presta atenção numa coisa aqui. Moisés está 40 anos pensando que é alguém no Egito, sendo preparado. E agora ele vai viver 40 anos entendendo que ele não é ninguém, porque ele está no deserto. Sabe o que eu acho tremendo? Que às vezes a gente pensa assim, que as coisas não estão dando certo na história da nossa... Eu não curto muito foto, né? Mas... Às vezes a gente acha que as coisas não estão dando certo na história da nossa vida, que não está saindo como a gente imaginava. E aí a gente vive desertos. Porque no deserto a gente acha que a gente não é ninguém. Mas eu quero dizer algo para você aqui. O deserto sempre vai ser a antessala daquilo que você vai viver. O deserto sempre é a antessala, a preparação para aquilo que Deus tem na história da tua vida. Porque olha, presta atenção, Moisés está há 40 anos aonde? No deserto. Moisés vai passar 40 anos com o povo aonde? Então, olha, vem para mim, presta atenção. O deserto para Moisés nunca foi problema quando ele vai passar os 40 anos com o povo, sabia disso? Porque Moisés estava treinado no deserto, ele já estava preparado. Quem não estava preparado era o povo. O problema de Moisés conduzindo o povo no deserto não foi o deserto, foi o povo que murmurava demais. Por isso que ele vai dizer: esse é o povo, Deus, esse povo dá trabalho. Porque para Moisés o deserto é fichinha. Ei, escute, isso tudo que você está vivendo, que você está passando nos desertos da tua vida, é uma preparação. E lá na frente você vai ver que Deus te preparou de uma maneira tão sobrenatural, que qualquer coisa que venha para você enfrentar, ou para passar, ou para viver, vai ser fichinha na história da tua vida.
porque você já está preparado, é treinamento. Moisés estava treinado no deserto. Então as lutas que você está vivendo, as afrontas e as guerras que você tem enfrentado, é treinamento. Catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele, é treinamento, irmão. Sabe por quê? Presta atenção. Moisés está levando as ovelhas, de quem as ovelhas? Do sogro dele, sim ou não? É. E de quem é o monte? De Deus. E de Moisés? Nada. Moisés tem alguma coisa aqui? Não. As ovelhas é do sogro, o monte é de Deus, e eu? Nada. Mas o que mais Deus gosta é quando a gente está numa posição como essa. Quando você não tem nada. Porque é quando você não tem nada que você vira dependente totalmente de Deus. É nessas horas. Porque quando eu acho que eu ainda tenho alguma coisa, que eu posso alguma coisa, que eu sou alguma coisa, Deus não age. Mas quando eu entendo que eu não tenho nada, que eu não posso nada, que eu não sou nada, aí Deus diz assim, agora sim, você está preparado, você está pronto. Moisés está numa condição dessa, está no deserto, não tem nada, o monte é de Deus, o lugar que ele está não é dele, as ovelhas que ele está não é dele, ele não tem nada. Aí é nessa hora que Deus vai bradar e vai falar com ele. É nessa hora. Segue aí para mim. Agora vamos ao versículo 2. Ali o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo. O anjo do Senhor apareceu. Porque olha, escute uma coisa. Deus sempre vai aparecer nesses momentos da história da nossa vida. Será dessa forma, será desse jeito. Sempre que você precisar, sempre que você estiver nessa condição, Deus vai aparecer. Moisés não tem nada, não é nada, não pode nada. Aí Deus vai aparecer. Porque Deus sempre vai manifestar-se como tudo na história da nossa vida. Agora, sabe o que eu vejo aí? O que o Espírito Santo falou comigo, o anjo do Senhor apareceu. Foi naquela hora que o anjo do Senhor apareceu? Não, o anjo do Senhor já estava ali. Bispo, como que é isso? Sim. Deus não apareceu do nada, porque Deus sempre está próximo da gente. Deus sempre está ali. Quer ver uma coisa? Juízes capítulo 6. Já? Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Aptis, sei lá. É isso aí, essa palavra aí, enrolou a língua, né? Juízes 6, 11. A língua enrolou? O anjo do Senhor veio e se sentou. O anjo do Senhor veio e se sentou. Sim ou não? Sim. Versículo 12. O anjo do Senhor apareceu. Versículo 11. O anjo do Senhor veio e sentou. Não dá para baixar? Versículo 12. O anjo do Senhor apareceu. Primeiro ele vem. Ele já estava lá. Depois ele apareceu. Então a gente acha que quando Deus aparece para a gente é porque ele apareceu, mas ele já estava aí. Ele sempre já esteve com você. É que na verdade o que não houve foi a manifestação para que você veja. Porque enquanto a gente estiver num plano natural, num plano humano, não tem como a gente ver num plano espiritual a manifestação de Deus para a nossa vida. Essa é a verdade. Porque quando eu abro mão de tudo, eu abnego de tudo, e eu abro os meus olhos espirituais, aí Deus aparece. Mas não é que Deus apareceu naquela hora, Ele sempre esteve aí. Ele sempre teve. Ele segurou, Deus, olha Jesus, glória, hein? Ele sempre esteve aí. É porque a gente é que não vê. Diga hoje, Deus vai aparecer para mim. E Deus quer tanto aparecer para mim e para você. Pode ter certeza. Nas nossas debilidades,
nos nossos desertos. Aonde que Moisés está? No deserto. Volta lá o versículo 2 de Êxodo 3. Não, deixa eu voltar, não vai dar hoje. Isso. Hoje vão me prender aqui. Deram sorte, hein? Livramento, hein? Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor, não, nós já estamos em Êxodo 3:2. Nós já estamos acelerados. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio. Ei, vem para mim, presta atenção. Quem está comigo, diga amém. Por que Deus não apareceu numa oliveira? Negócio lindo, maravilhoso, pegando fogo, né? Tantas raízes, flores, plantas. Deus apareceu numa orquídea. E aquela orquídea, né? Não. Ele vai aparecer numa sarça, uma planta, uma árvore tão insignificante, cheia de espinho. Mas isso tem um simbolismo para mim e para você. Porque escute, Deus ele nunca vai se manifestar naquilo que está pronto. Na verdade, o que Deus está mostrando aqui é: Moisés, essa sarça, ela é você. Essa sarça somos nós, insignificantes, mas que podem, se quiserem, manifestar a glória, a minha glória, dentro de você. Sabe, uma planta, uma sarça, uma árvore que ninguém dá nada, mas a glória do Senhor está ali, a presença do Senhor está ali, e é isso que é tremendo. Numa chama de fogo, ali ó, a sarça está em chamas, mas não se consome. Eu vou dar uma acelerada. Isso é a gente. Quem escute uma coisa, tem crente, aqui não tem crente assim, mas eu conheço crente em alguns lugares aí, que ele só tem fogo na hora do culto só. Saiu do culto, amanhã segunda-feira, ele tem que vir no próximo culto da terça-feira para ver se a chama acende de novo. Ele vem para o culto, a chama acende, ele vai embora, a chama apaga. Terça-feira ele vem, acende, vai embora, apaga. Quinta ele vem, acende. Não, irmão, sabe de uma coisa? Deus quer derramar um fogo no meu e no teu coração, só que é uma chama que não se apaga. Sabe, eu estou vendo muito crente assim, que ele é volúvel, tá, fogo, apagou, fogo, apagou, fogo, apagou. E Deus está dizendo assim: eu quero levantar um povo e uma igreja que tenha esse fogo constante, que flameje esta glória de forma constante. Eu não sei se você entende. Se Deus pode contar com você nessa noite, levante a sua mão e diga assim: Senhor, esse fogo pode arder na minha vida. Arde em mim, Senhor, arde em mim, porque eu quero ser dessa forma. O meu coração tem que queimar constante. Ai, no louvor, meu coração queima no louvor. Foi domingo, foi bonito, foi lindo. Eu estou sentindo meu coração queimando. Mas aí o louvor passou. E o teu coração, como é que está? Sabe, quando nos 40 dias que Jesus esteve na terra, depois que ele ressuscitou, Jesus apareceu quantas vezes? 10 vezes ele apareceu nos 40 dias que ele esteve na terra. E numa dessas vezes, o que aconteceu? Os discípulos estão indo por o caminho de Emaús. E quando eles estão indo por aquele caminho, lá no final, quando ele chega na casa daqueles discípulos, o que vai acontecer? Vai acontecer o partir do pão. E é tremendo, porque depois que Jesus vai embora, eles vão dizer o quê? Nós percebemos que o nosso coração ardia no momento em que ele partiu o pão. Teve louvor? Não. Teve oração? Não. Foi no partir do pão. No partir do pão. Essa glória se manifesta. Porque, escute uma coisa, e eu quero abrir um adendo, mais um adendo aqui disso aí. Porque assim, ó, sabe como é que a glória do Senhor se manifesta na nossa vida? No partir do pão. É no dividir aquilo que é meu. Porque às vezes a gente acha que Deus vai se manifestar e a glória dele vai se manifestar na minha vida se eu pegar e eu der um pão para alguém. Não, você não precisa dar um pão para alguém. O que a Bíblia diz é que tem que partir o seu.
É por isso que o Jesus assim, ó, se você tiver 2 túnicas, dá uma. Se você tiver 2, não é para comprar mais uma, terceira e dar para a pessoa. Pega uma que você tem e reparte. Às vezes a gente acha que é mais fácil dar um pão, comprar o pão e dar, e o Senhor está dizendo, não há proveito nisso. Pega o seu pão, divide no meio e dá para o outro. Isso aí é que faz arder o coração. Se você quer ver a glória do Senhor se manifestando na tua vida, é dessa forma, é desse jeito. O coração daqueles homens ardeu quando o pão foi partido. E às vezes a gente acha que para ter fogo precisa tanta coisa. Pergunta para o irmão que está do teu lado aí. Como é que está de fogo aí, irmão? Como é que está de fogo aí, irmão? Como é que está de fogo? Hã? Meu coração tem que arder, irmão. É. Ô Jorge, devolve o meu versículo. Vamos aqui. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor... Dá uma segurada. Vamos lá. Ovelhinha de Jesus. Ovelhinha. Fica aqui, Deus. Isso. Presta atenção. Moisés está aqui, não está? Está tomando conta das ovelhas. A sarça está ardendo e não está se consumindo. Está lá. Moisés está nessa condição. Porque o que é importante para Moisés agora, aqui, nesse momento, até esse momento? As ovelhas, ele está cuidando das ovelhas do seu sogro, atendendo ao sacerdote. Está ali no deserto. Mas aí agora ele persegue algo diferente. Ele percebe que a sarça está ardendo e não está se consumindo. O que ele vai fazer? Segue o versículo 3. Moisés então pensou, eu vou me aproximar para ver essa coisa. Em algumas versões está assim, eu vou me virar. Porque presta atenção, vem para cá, ovelhinha, senão vai ficar fazendo aí. As ovelhinhas de Jesus. Isso, virem para cá, virem para mim. Isso. Não dá, né? Só deixa abaixo. As ovelhinhas estão aqui e Moisés está aqui. Mas Deus está onde? Aqui ou lá? Deus está lá. Enquanto isso aqui foi importante para você, essa vai ser sua visão. Mas Deus está querendo falar e apareceu? Apareceu. Mas muitas das vezes a gente não vê Deus. Por que a gente não vê Deus? Porque a gente está tão concentrado, a gente está tão ligado aqui. Enquanto isso for mais importante, não vai ter como eu ver Deus. E você precisa entender isso. Porque agora Moisés vai dizer assim, eu vou me virar, eu vou me aproximar de lá. Se eu
Quando o Senhor viu que ele se aproximava, Deus o chamou do meio da sarça. Agora, ei, presta atenção. Deus vai chamar Moisés quando? Quando viu que ele estava chegando. Porque Moisés não está mais aqui. Porque Moisés... O que a gente quer? Moisés. Ô Moisés. A gente quer ouvir. A gente pelo. Ai, Senhor. Glória! A gente tem que entender isso nessa noite aqui, irmão. Que dificuldade que a gente tem para largar. Porque tem coisas importantes, bispo, para mim. São coisas tão importantes. Eu quero, sabe o que a gente quer? A gente quer essa situação aqui, ó, juntar a Deus aquilo que eu tenho. E Deus está dizendo: não, bebê, não, preciso que você largue, que você dê as costas para isso aí. A maior dificuldade, evangelho é renúncia, e a maior dificuldade é a gente dar as costas, largar, virar, fechar esse ciclo. E agora eu vou me aproximar de Deus. Diga: a partir de hoje eu vou me aproximar de Deus. Um novo ciclo. E olha lá. Eita, meu tempo já foi. Olha lá, Moisés. Agora Deus falou, não falou? E o que Moisés respondeu? Olha lá. Aqui estou. Eis-me aqui.
Simples assim. Levante a sua mão, feche seus olhos e diga: Deus, eu estou aqui. O que Moisés está falando para Deus? Eu não estou mais lá, eu estou aqui. Eu não estou mais lá com as ovelhas. Moisés está dizendo: eu estou aqui pertinho. Eis-me aqui, Senhor. Agora Deus está falando com ele, ele diz: e as ovelhas? Nem sei. Ficou para trás. Convenceu vocês, João André? Ele te convenceu, hein? É? Ah, é? Pensei que ele tinha ganhado você. Eis-me aqui. Eu já não estou mais lá. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, eu estou aqui. Porque às vezes a gente está num culto como esse, mas e a minha cabeça? Minha cabeça está longe, está tão distante. Nos problemas de amanhã, no que eu vou viver, no que eu vou passar. Amanhã eu tenho trabalho, amanhã tem empresa, eu tenho que entregar relatório. Sim, eu tenho que entregar balanço. Amanhã tem um monte de coisa para fazer. Pegar o trem das 6 da manhã, o ônibus lotado. E às vezes a gente está pensando em tudo isso aqui. Eu não estou aqui, eu estou em outro lugar. Às vezes eu estou aqui, mas a minha cabeça está nas dificuldades que eu estou enfrentando dentro do meu casamento, do relacionamento. Problemas de saúde que a família está enfrentando. E aí Deus está chamando eu pelo meu nome. Mas eu não estou aqui, eu estou lá. E Deus está dizendo: se aproxima, vem mais para perto, chega mais perto, dá as costas para as coisas desse mundo e vem para mim, dá as costas para toda a dificuldade, para toda a luta, todo o desespero que você tem passado e vem para mim, chega mais perto, se aproxima aqui. Eu tenho algo tão sobrenatural e tão poderoso para fazer através da tua vida, Moisés. Vem, deixa tudo sair, deixa tudo de lado, porque eu tenho um futuro tão promissor e tão sobrenatural, um futuro de milagre. Moisés, você não sabe nada, o mar vermelho vai se abrir, a água vai sair da rocha, 40 anos, e você está preparado. Mas eu preciso que você diga: eis-me aqui. Fique de pé, fique de pé. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Sabe? Eu vou dizer algo para você: não vire as costas para Deus. Não vire as costas para Deus. O teu sucesso está em Deus. Então não vire as costas. Será que você poderia nessa noite deixar tudo, largar tudo, abandonar tudo e dizer assim para Deus: Senhor, eu vou abandonar minhas preocupações, eu vou abandonar a minha ansiedade, o meu desespero, eu vou deixar tudo, eu vou virar as costas para tudo e eu vou me aproximar da tua glória. Esse fogo vai arder no meu coração. Esse fogo vai arder no meu coração. Ele vai arder. Senhor, nessa noite eu quero orar com os teus filhos. Eu quero orar com a tua igreja, Deus. Quero proferir e declarar, no nome do Senhor Jesus,
Pessoas que entraram aqui nessa noite preocupadas, com problemas, com dificuldades, achando que não é ninguém, sentindo, Senhor, um desprezo no coração. Pessoas que mesmo dentro dessa situação, não abandonaram, não desistiram, e elas estão aqui nessa noite, na tua presença, Deus, porque querem, Senhor, ter esse coração que arde, esse desejo, Senhor, porque nós sabemos que a tua presença está aqui, a tua presença está aqui, e nós queremos, Deus, nessa noite te pedir, em nome de Jesus, nós queremos se aproximar de ti, nós queremos se aproximar da tua glória, dessa glória, desse fogo consumidor. Acende a chama, Senhor, acende corações nessa noite aqui, reacende aqueles que estavam frios, apagados, que ninguém saia daqui apagado, Senhor, da tua glória, que ninguém saia daqui, Senhor, sem que essa chama venha arder no coração. Deus, é dessa forma que nós queremos te pedir nessa noite, nesse lugar. Eu quero pedir por essa família, por esta casa, por esse lar, aonde o fogo se apagou, muita luta, muita dificuldade, muito problema, muita resistência, e o fogo se apagou. Mas nessa noite, acende a chama. Hoje, nós vamos abrir mão de tudo que somos, de tudo que temos. Nós vamos abrir mão para viver, Senhor, aquilo que tu tens. Vamos colocar os nossos pés no sobrenatural. Moisés, tira a sandália. Tira a sandália. Vem depender de mim, Moisés. Nessa noite, Senhor, a tua igreja declara totalmente dependente de ti. Nós nos declaramos dependentes desse fogo, dessa glória, dessa unção. Deus, não temos nada, não podemos nada, não somos nada. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. Dessa maneira, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua
nós possamos ter uma semana em que nós venhamos declarar: Senhor, eis-me aqui. Uma semana onde nós venhamos olhar menos para as coisas daqui e que nós venhamos olhar mais para as coisas do Senhor, que nós venhamos olhar mais para Deus, que nós venhamos estar com os nossos olhos firmados no Senhor. Eu olharei para o alto, da onde virá o meu socorro. Então guarde essa palavra, viva essa palavra, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Busca Ele, se firme com Ele, em nome de Jesus. Busca Deus e o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que você tenha uma semana de paz e de vitória, que você tenha uma semana de manifestação do Senhor na tua casa, na tua família, aonde você for. Que o Senhor, Ele seja contigo, em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te derrame a paz. Vá em paz. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém? Que você possa aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Os nossos visitantes de hoje, os nossos visitantes não vão embora. Por favor, gostaria de convidar os visitantes aqui para tomar um café, para que nós possamos te conhecer em nome de Jesus. Gente, nós estamos ali com o ovo tá ali, ó, tá? Né? Nós vamos sortear o ovo. Você que ainda não comprou o número, você pode estar vindo aqui, tá bom? Pode ser feito no cartão.